Eu não precisei colocar aquele I recebe I mais 1. Ok? Que eu nem precisei fazer nem isso. Tranquilo? Eu só precisei colocar a condição do mesmo jeitinho que tem aqui. Então, apenas uma forma de se fazer, diferente do while, ok? Então, olha, não precisei fazer aquele I igual a I mais 1. Por quê? Porque já está sendo feito aqui, ó. Tranquilo? Quando se usa... Billy, por favor. Quando se usa... Billy, por favor. Quando a gente deve utilizar a estrutura while ou a estrutura for? Normalmente, usa-se o while quando você tem infinitas repetições, quando você não tem como mensurar a quantidade de números que vão ser digitados, por exemplo, a quantidade de palavras que vão ser digitadas, por exemplo. Quando você não tem como mensurar isso, então você não pode usar o for, porque o for é determinado justamente para isso, para iterações finitas, para um número determinado de iterações, de 1 a 10, de 15 a 20, de 1 até o final da frase, entendeu? Então, quando eu sei a quantidade que eu vou iterar, que eu vou repetir, que no caso a função length menos 1 me diz isso, então eu tenho como usar o for. Naquela questão que eu digitava vários números até que fosse digitado o número 0, eu não poderia jamais utilizar o for, porque eu não sei quantos números vão ser digitados, nem se são poucos, nem se são muitos, ok? Nós temos a última questão, ok? Que é muito parecida, eu vou só apresentar, fazer um programa que receba uma frase qualquer e depois exiba a mesma frase ao contrário, entendeu? Então é uma forma da gente trabalhar com uma repetição decremental, né? Ela não é progressiva, ela é regressiva. Eu não estou lendo do começo para o final, eu estou lendo do final para o começo. É só mudar os números, de onde até onde. Então vamos lá. Questão 6, deixa eu fechar aqui a 4, fechar aqui a 5, fechar aqui essa 5. Pronto, questão 6, certo? Veja que eu recebo a frase, normalmente, e utilizei a estrutura for. Qual foi a diferença? Que a atribuição inicial, eu não estou começando a variável i de 0. Eu já estou começando o valor dela com a posição do último caractere da frase. Ok? Então, em vez de começar com 0, se a frase tem 7 letras, a primeira é 0, a última é 6, eu já estou começando com o número 6 aí. E eu vou até onde? A condição agora vai perguntar o quê? Eu vou decrementando. Veja que agora eu tenho i menos menos. Então, a cada iteração, eu não estou incrementando, eu estou decrementando. Então, se começou com 6, a próxima vai ser 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então, eu tenho que perguntar o quê? Eu tenho que perguntar se é maior ou igual a 0. Então, ele vai, nesse caso, de 6 até 0. Ok? O restante é igual. Vamos testar. Tranquilo? Maria. Veja que ele leu Maria. Perdão. Aconteceu aqui alguma coisa. Assim. Faltou só salvar aqui. Ok. Ctrl F. Ok. Então vamos colocar a lupa aqui. Ctrl F11. Se eu digito agora Maria, teclando Enter, ele leu a frase de trás para frente. Então veja que agora eu estou colocando, olha, M-A-R-I-A, ou seja, Maria ao contrário. Tranquilo, gente? Deixa eu agora encerrar a aula, apresentando, em primeiro lugar, um resumo do que a gente viu. Billy, por favor, slide. Só um pequeno resumo. Nós vimos hoje métodos novos, o substring, ok? Perdão. Nós vimos substring, posição inicial e final. Nós vimos uma nova forma de se utilizar o while, que foi o do, comandos, while, condição. Nós vimos o break, que encerra uma repetição. O break também funciona para o for, tá bem, pessoal? Nós vimos o while true com a condição forçada. E vimos o for. For, atribuição inicial, condição e passo. Fizemos uma breve revisão, porque nós já havíamos visto, do variável mais e do variável menos. Tranquilo? Atividade da semana. Faça um programa. Temos 5 minutos para começar a palestra, né? Então, ok. Atividade da semana. Faça um programa que receba do teclado uma frase e depois apresente apenas a primeira digitada. Então, veja que o trabalho que você vai ter que fazer para mim agora é esse.
você vai fazer uma leitura, você vai digitar uma frase, fazer uma repetição. Se você não quiser fazer com o para, né, com o for, pode fazer com o while ou com o do while, não interessa, aí você vai depender da sua lógica. Então você vai fazer uma leitura e vai identificar qual é a primeira palavra, ok? Aí você vai apresentar para mim apenas a primeira palavra. Não se preocupe se for um caractere especial, se for um ponto e vírgula, uma interrogação, ou espaço branco, não se preocupe com isso não. Eu quero a primeira palavra, certo? Então você começa a ler a frase. Terminou a primeira palavra, então você apresenta para mim. Tranquilo? Segunda questão. Muito parecida, sendo que ao invés da primeira palavra, você vai mostrar para mim a última palavra. Faça um programa que receba do teclado uma frase e depois apresente a última palavra. Mesma coisa. Você faz uma repetição. Aí eu não vou dizer se você vai começar a ler de trás para frente, ou de frente para trás, se é incremental, decremental, progressivo, regressivo. Aí é você que vai decidir. Eu só quero que você digite uma frase e o programa mostre para mim qual é a última palavra, ok? Dessa frase. E terceira e última questão da atividade semanal é uma pesquisa na internet. Pesquise na internet e copie uma classe feita em Java que calcule o dígito verificador de CPF. Ok? Então você vai no Google e pesquisa no Google. Eu já fiz essa pesquisa, vai chover de classes que fazem isso. Então você não precisa entender o que tem ali. Se você entender, ótimo, maravilha, né? Se você não entender, a gente vai entender, porque vai ser um dos assuntos que a gente vai estudar no futuro. Tranquilo? Mas por enquanto você só vai copiar para mim. Então você vai no Google ou qualquer outro robô de busca, procura, acha uma classe e copia para mim uma classe em Java que faça isso. Billy, por favor, bota o slide, só para o pessoal ler a questão. Pesquise na internet e copie uma classe feita em Java que calcule o dígito verificador de um CPF. Validação do CPF. Ok, gente? Bem, pessoal, vamos encerrar por aqui.